Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão. Um brinde. Saúde, Beto. Em nome do Quarupi. Que? Sempre agradecendo a participação de todos vocês, desejando, né, como sempre, um bom ano. Estamos conversando com o Beto Bellini, que daria 500 mil programas, porque ele tem esse lado pirandello que vai do sério ao trágico, do sério ao cômico, e o cômico é sério, né? É muito difícil escrever uma peça cômica, porque você está escrevendo, aquilo é seríssimo. Sim. O público é que vai rir, não é verdade? Sim. Mas para você, conta dessa experiência, como que você prepara a sua personagem cômica de maneira seríssima para o público rir? Existe uma diferença astronômica entre um bom contador de piada e um artista de teatro, um ator de comédia. Porque o ator de comédia tem muita preparação. Desde os exercícios básicos, movimentação corporal, vocal, né, os exercícios aos jogos em equipe, até a preparação específica daquele espetáculo, né? Achando o jeito de andar, de falar, porque não é ir lá e fazer piadinha, não é lá e fazer brincadeira. Cada espetáculo, normalmente são 4, 5, 6 meses de preparação pra gente estrear. Uma pessoa, nossa, é tão fácil fazer. São 6 meses de trabalho pra gente chegar naquilo, né? Então, existe muita seriedade nesse trabalho, né? E eu tive a sorte de sempre trabalhar com diretores muito disciplinados e sérios nisso, né? O Américo sempre foi muito rigoroso na direção, que nos expressássemos corretamente, que articulássemos bem a fala. Daí os espetáculos que a gente conheceu da mostra de teatro que vieram para cá, sempre também grupos que trabalhavam muito, né? Hoje o pessoal vê o grupo Galpão. Nossa, é o maior grupo do Brasil. Mas os caras vinham para Sertãozinho no primeiro, segundo ano de funcionamento deles, na veraneio deles, em 7, 8, ficavam aqui 5, 6 dias apresentando e estudando o dia inteiro. Exercícios físicos, exercícios com instrumentos, eles trabalhavam muito, com parlapatões, Lá Mínima, o Grupo Delírio de Curitiba, todos os grupos que eu vi, que até hoje estão aí, então, enfim, gente que trabalha muito. Então o espectador assiste o espetáculo, aqueles 50 minutos, 1 hora de peça, acha que é ali. Não, a gente tem um trabalho muito intenso. O grupo de iniciação mesmo, é um trabalho que toda terça e quinta tem atividade, exercício, para você apresentar lá em outubro, novembro, no final do ano. Então, desde fevereiro, você está ali estudando, trabalhando para fazer um trabalho sério. O músico estuda, o jogador de vôlei treina, o professor prepara suas aulas. O teatro também, a gente trabalha com muita seriedade nisso. Não, os tombos que você leva... Sim. As pessoas acham que é fácil. Sim. Experimenta fazer em casa um tombo daquele. Sim, a gente até brinca, né? Vamos montar uma peça nova? Vamos. O que eu vou fazer? Eu vou me jogar no chão e vou vestir de mulher e me jogar no chão, né? A gente faz essa piada interna nossa ali. Mas assim, isso é de um trabalho. Eu estou totalmente fora de forma, de peso, excesso de peso, e não é saudável isso, mas eu tive uma base muito boa, muito exercício, muita técnica, muita preparação, né? Para que aquele tombo pareça ocasional, para que pareça algo não ensaiado, não previsto, né? Que não machuca, né? E que não machuca. Na vida real machuca. Não pode me machucar na vida real machuca. E não pode ser falso. As pessoas têm que acreditar que foi um tombo verdadeiro. Isso vem de uma linha de teatro lá do Grotowski, né? O teatro físico, que a gente aprendeu muito com esse grupo Potlatch da Itália, o próprio Galpão, nos cursos que a gente fez. Então teve um momento que a gente usava muito esse trabalho corporal. Aqui isso ficou pra gente, né? O Juliano tem um trabalho fantástico nisso, que é um acróbata, malabarista e palhaço riquíssimo. Então, quando ele nos dirigia, sempre também trazia isso. O Arthur é muito disciplinado para exercício também. O Renan Urize é de uma concentração. O Otávio é muito sério. O André Teixeira também é rigoroso. Detalhes de voz, de figurino que a gente não percebe, o André está atento, né? O próprio Gilvan, que está conosco aí desde 2017, mesmo morando no Rio, ele acompanha nosso trabalho aqui.
também é muito rigoroso nos ensaios, nos exercícios, para a gente chegar inteiro, né? A gente respeita muito o nosso público que está ali assistindo o espetáculo. Então a gente chega inteiro, chega para valer, né? E nesse ponto que a gente às vezes fica um pouco mais chateado de ver que a cultura e o teatro nunca estão em primeiro plano e não se entende a cultura como algo transformador, né? No governo Trigo, para citar um exemplo, a secretária era a Secretaria de Educação e Cultura. Era a Elma Elizabeth Arruda de Souza Gomes, nossa secretária, e o Zé Luiz era o diretor de Cultura. E ao mesmo tempo, a Secretaria de Administração e Finanças estava junto, Esporte estava junto, Saúde estava junto, Obras estava junto. Era um conjunto de forças, de pessoas a serviço da cidade, porque o Zé Lascado e o Trigo queriam isso, que a gente atendesse a cidade. Então a gente colocava tudo no mesmo nível de importância, né? E hoje a gente vê que o movimento cultural é muito disperso, está muito isolado. Um faz um trabalho ali, outro aqui, e a gente não está conseguindo mais essa integração. Não forma um corpo, né? Não tem corpo, não forma um corpo. E quando a gente não forma um corpo, a gente não é respeitado. A gente não sabe exigir, a gente não sabe. Então é isso que às vezes acaba deixando um pouco desanimado. Mas aí a gente começa a ensaiar, já volta o ânimo, já volta a alegria e a gente segue em frente, né? Da mesma forma que a gente torce pela associação comercial, para que eles façam o comércio ser pujante. A gente torce para que o SEISE faça a indústria ser forte. A gente torce para que as empresas de saúde prestem bons serviços. A gente sabe que a cidade indo bem, todos nós vamos bem. Que o Quarup vá bem, que as outras escolas vão bem, que a FATEC vá bem, que a oficina ali do Delay vá bem, que todo mundo, que a Mata do Leão vá bem, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de mãos dadas, né? De força, de sinergia, porque sem isso a gente não constrói, né? E Sertãozinho ainda perde um pouco tempo nisso. A gente tem muita gente tomando conta da vida dos outros e não ajudando para que a vida dos outros seja melhor, né? Mas isso é menor. Acho que nosso mote é alegria e é fazer coisas boas. Isso eu tenho. Eu fico um pouco sobrecarregado na parte administrativa. Trabalhava como fotógrafo, cinegrafista e fazia teatro e já gostava de administração. Então acabei assumindo algumas funções gerenciais, mas nunca abri mão de ser ator e diretor também. Então em alguns momentos eu ficava um pouco mais sobrecarregado, mas eu acho importante isso. A gente tem que ter essa parte formal, né? Não só na gestão das mostras de teatro, elaboração de cachês, mapas de hotel, restaurante, o mapa da programação da mostra, fazer os cartazes, jornais, essas coisas, mas também no dia a dia do grupo, de captar recursos, de fazer a gestão lá com o nosso escritório de contabilidade, tem que manter a conta do banco ativa, manter a documentação em ordem, nós somos uma associação sem fins lucrativos, então tem registro lá do CRCE, tem que manter os balanços, então a gente fazer os projetos, né? Então na minha casa, ao mesmo tempo que eu estou preparando uma prova, daí a pouco eu estou montando um projeto, e agora eu vejo com o Otávio, a Larissa, a Isadora, o Arthur também ajudando nessa parte administrativa, cada um fazendo o seu próprio projeto, captando, fomentando, o Zé Luiz também. Então a gente vê que deu certo, né? Que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão indo para frente, né? E é isso. Enquanto nos restar força e vontade, a gente segue em frente. Tem uma frase que está escrita lá no saguão do teatro: dê-me 2 tábuas e uma paixão e eu te darei teatro. E é isso, né? Que a gente fala, que se a gente estiver junto, biblicamente, não era isso? Se tiverem 2 pessoas em meu nome, ali estarei. Estarei em meio de vocês. No meio de vocês. No teatro também, a gente é uma comunhão, né? Plateia, atores, bastidores, né? Ninguém está vendo o Marcelão, mas ele foi lá antes, afinou a luz. Ninguém está vendo o Vladimir, mas ele confeccionou o figurino da gente. Isso, né? O Natan lá no teatro, cuidando da parte administrativa.
enfim, todos são importantes, né? O trabalho é importante de uma forma geral. E minha família veio daí. Público é literatura, né? Sim, claro. Teatro só é teatro a partir do momento, vamos falar dele, que eu acho que é um gênio, assim, gênio mundial, que é o Gilvan. Né? O Gilvan, se tivesse nascido na Europa, hoje ele seria endeusado, porque o menino, ele é maravilhoso. Sim, o Gilvan, eu sempre tive muita admiração pelo trabalho do Gilvan, porque ele sempre construiu um teatro popular, na sua essência popular. Então, durante muitos anos, nós falamos, vamos fazer alguma coisa junto, E aí, graças ao PROAC, o governo do estado de São Paulo, a gente conseguiu. E com o dinheiro do PROAC de fazer o Melodrama de Picadeiro, a gente fez 2 peças. Fizemos o Melodrama e o Quintal de Cora. A gente otimiza recurso. Colocamos mais um pouco. 2 peças belíssimas escritas pelo Gilvan. Daí ele fez a adaptação do Ariano, Santa e a Porca, ele adaptou, fez uma versão diferente pra gente. Aí tem o Porco Cane, tem a Flor da Pele, Cartas de Amor, que o Tuca tá fazendo, Tempo de Passar Passarinho, né? Que o Otávio e a Larissa fizeram lindamente, perfeito. A Manu tá com um texto aí também já para começar a desenvolver. Agora eu fiz estou fazendo um projeto em parceria com ele, Querubins, Anjos de Asa Caída, lá no Rio de Janeiro. Eu estou fazendo a produção para ele. E ele, com o grupo dele no Rio. Eu sempre o trouxe para dirigir nossas peças, agora ele me levou para produzir o espetáculo dele lá. Então é uma troca, né, que a gente vai fazendo. E sem dúvida, o Gilvan é uma pessoa genial, assim, lançou um livro agora, Reticências, um livro de crônicas. A Isadora, minha filha, foi contemplada com um edital PROAC para montagens de espetáculos infantis lá na Unicamp, com um grupo dela de teatro da Unicamp, com um texto do Gilvan. Né? Horas Bolas, Clarinha e Outras Histórias. É uma adaptação de um livro do Gilvan que vai ser feito lá dentro da Unicamp, pela Isa e outras pessoas, com direção do Gilvan também. Então, sem dúvida, é um amigão, nos falamos com regularidade, e ele construiu já a história dele aqui em Sertãozinho, tem o vínculo dele aqui. Está sentindo demais a pandemia de não poder vir para cá. Nossos encontros são pelo Zoom, pelo Meet, né? E a gente não tem... faltando um abraço ainda. Sim, né? Tá faltando um abraço. E aí, assim, a nossa vida vem daí, né? A própria Rogéria, minha esposa, nós nos conhecíamos, meu pai e o pai dela são de Cravinhos, os dois vieram para Sertãozinho, nós moramos sempre perto, todos nós muito próximos de idade, mas o meu encontro com a Rogéria foi em 82, quando eu novinha, ela novinha, ela foi fazer o grupo de iniciação ao teatro. Então nós tivemos a nossa vida em paralelo ali ao longo dos anos de iniciação, idas e vindas. E desde 95, então, nós nos reencontramos e estamos juntos, então, já há 25 anos, com 3 filhas, a Beatriz, 22, a Isadora, 21 e a Fernanda, de 12. A Beatriz estudou em Harvard? A Beatriz, ela estudou na USP em São Carlos, fez um curso chamado Ciências Físicas e Biomoleculares, e ela foi para Harvard apresentar um trabalho que eles desenvolveram num grupo de pesquisa, eles desenvolveram um filtro biológico para a captação de metais ferrosos nos rios que tiveram o vazamento das represas em Minas Gerais, em Brumadinho principalmente. Então fizeram um trabalho de construção de filtros biológicos à base de bactéria e foram apresentar em Harvard, no MIT, em Harvard, num evento muito grande que envolve trabalhos do mundo inteiro, foram classificados e foram para lá. E cada uma delas no seu mérito, no seu trabalho, construindo a sua história. Né? Ela com o grupo dela, a Isadora em Campinas, e a Fernandinha também, já fazendo também a sua vida, a sua história lá com seus 12 anos. Com certeza. Com certeza. O Arthur é um parceiro de vida, nós nos conhecemos desde sempre. Nossas mães professoras, ele é mais novo que eu, mas sempre estava próximo. Mas pela iniciação nós nos aproximamos mais ainda. Ele conheceu a Manuela dentro da iniciação, se casou com a Manuela. Nós moramos a 50 metros um do outro no começo. Então a gente viajava junto, estava sempre junto. Fizemos muitos espetáculos juntos. A Fefa
Fernanda Corneta de Almeida, uma atriz fantástica, veio conosco também, era uma atriz que despontava, cada um de nós em um momento ajudou o Américo na gestão da iniciação, ou todos nós juntos ao mesmo tempo. Então isso foi um encontro natural. A Dinha vem também da iniciação, parceirona de cena também, né? Eu falei dos 5, assim, por causa do Rabugentos, que nós nos integramos, mas a Dinha, nossa, foi muita gente, Gídio, mais de 5 mil pessoas. Quanta gente? Assim, a gente perdeu algumas pessoas, no livro eu faço uma pequena homenagem, muito simbólica, para as pessoas que partiram. Marcos Aurélio Magro, Marcelo José Bonini, Rita de Cássia Sassoli dos Reis, a Ritinha, mais recentemente a Ana Paula Rodrigues, o Altair Tardelli, sempre responsável. O Altair tem uma importância para o teatro de Sertãozinho, que acho que o Zé Luiz é um cara que valoriza muito isso. Pouca gente fala, mas assim, aquele trabalho dele de formiguinha no bastidor, cenário, figurino, iluminação, divulgação, cuidar do teatro. Nossa, o Altair tem assim, eu acho que ainda é pequeno as homenagens que a gente presta para ele, porque a importância dele foi muito grande, foi embora muito cedo. Ficou doente e, infelizmente, partiu muito cedo. Mas perdemos o Amaury Martins também. O Amaury era um amigão, um cara de bastidor que também, pé de boi, a gente falava, um cara que fazia tudo e era de uma inteligência. O Donizete Balbino, violeiro e ator, também faleceu de Covid agora, recentemente. O Elson de Souza, vou esquecer o nome de alguns, mas assim, a gente perdeu algumas pessoas incríveis e a gente conviveu com muitas pessoas incríveis, né? Não dá nem para nomear, sabe? Porque a cada momento a gente estava com pessoas aí, estava com gente de iniciação, elencos vindo, né? E eu era assim, a Manu e a FIFA falam que eu era muito bravo quando eu dirigia o espetáculo deles, realmente era, mas bravo no sentido de que eu queria que cada um entendesse que aquele era o momento deles, era o momento que a diferença entre ser ridicularizado e aplaudido era muito pequena. E isso eu cobro muito dos meus elencos até hoje. A gente tem um momento de brincar, mas a gente tem muita disciplina para tentar, pelo menos, fazer de maneira respeitosa o teatro. E eu levo isso, Egídio, eu tento levar isso para a minha relação com a minha família, com meus pais, minha esposa, minhas filhas, para a minha vida profissional, seja como administrador de empresas, seja na gestão pública, quando eu presto consultoria, seja como professor, gestor em universidades, fazendo os projetos PROAC, PROVAR, FUNARTE, fazendo a gestão de eventos culturais, na minha ida ao supermercado, à farmácia, eu tento levar isso. É integridade, acho que a gente tem que entender isso, a gente tem que levar, né? Acho que a gente vai, é o tal do legado que a gente quer deixar, né? De alguma coisa positiva, que a gente deixa alguma coisa que possa servir, né? E nisso eu sempre pude, ao longo da minha vida, ser muito feliz. A vida até 95, com certeza, todo ano em República de Carnaval, fomos uma das República dos Morgados, era muito tradicional, que foi uma das primeiras repúblicas. E a gente fazia um carnaval para divertir as pessoas, a gente fazia show musical, fazia competições esportivas, fazia todo dia com camiseta, uniformizado, fantasias, né? A gente fazia um carnaval de verdade, um carnaval gostoso, né? Um carnaval sem apelação, sem exagero, fazíamos carro alegórico. Eu vivi no esporte, como eu te disse, em outra oportunidade, no hóquei sobre patins, no tênis, na área de comunicação, na imprensa, trabalhando como fotógrafo, cinegrafista, de minha produtora de vídeo. É o que a gente pode, cara. Eu acho que a vida é isso, é muito dinâmico, a gente tem que ser dinâmico. Talvez eu esteja um pouco acelerado demais, mas eu adoro isso, eu adoro isso. Tem que continuar fazendo, né? Enquanto eu puder, eu continuo fazendo. E continuará por muito tempo, mas Sim. Eu quero tocar agora num assunto espinhoso. Vamos lá. Eu acho o que o teatro faz por Sertãozinho, o nome que dá, não vamos falar desse ou daquele político, porque não interessa, os políticos passam, mas eu não sinto o respeito que a classe política, vereadores, deveriam ter dado por tudo que o teatro traz para Sertãozinho. E não é qualquer cidade que tem teatro.
Não. A gente tem momentos bons, momentos não tão bons. A gente não tem uma política pública para a arte de uma forma geral, muito menos para o teatro, né? O teatro é a expressão de um povo. A gente tem essa carência. Existe uma diferença entre o que é teatro e o que é evento. O que é cultura e o que é evento, né? Então a gente pensa numa gestão cultural, pensa assim, em grandes shows, agora lá no Parque Ecológico, na Avenida, não sei aonde. E pensa-se cultura, teatro, dança, artes plásticas, outras manifestações artísticas, literatura. E isso está associado diretamente à questão da educação. Então, assim, a gente aprendeu ao longo da vida a fazer independente da oferta do poder público. O fato da iniciação funcionar dentro do teatro municipal, sem dúvida nenhuma, é um baita diferencial. E isso permitiu que durante esses 40 anos, toda terça e quinta, já tivesse aberto e nos recebesse lá. Mas fora isso, eu não consigo me lembrar de nenhuma outra ação efetiva nesses 40 anos. Vi momentos e movimentos. Então, olha, esse pessoal agora fazendo um trabalho de recuperação, como já fizeram lá atrás, da história do Mané Gaiola, que foi um carnavalesco. Se tivesse em Olinda, seria um gênio para fazer a referência. Mas fizeram a recuperação da memória dele, agora estão fazendo a recuperação da recuperação, porque nesse período abandonou-se a recuperação. A música já projetou grandes artistas que foram embora daqui, como foram de teatro também. Dança, grupos de dança sensacionais, artistas plásticos, escritores, né? E a gente não tem realmente... A gente fica naquela angústia, quem será que vai ser o próximo diretor ou o próximo secretário? E o que ele vai fazer? Nós vamos poder usar o teatro para ensaiar? Nós vamos poder usar Vai reformar o teatro? O teatro está sendo uma reforma física, fez uma reforma estética recentemente, mas colocaram um elevador que cumpre algum requisito, mas esteticamente ele fica horrível para a gente que faz teatro. Ele sacrifica um pedaço, mas tem a necessidade, né? Talvez pudesse ser um outro modelo. Mas a parte técnica não foi mexida. O palco do teatro continua rangendo como rangia há muito tempo. A iluminação está defasadíssima. É o único teatro da região que tem mesa analógica de luz, né? O mundo inteiro, o grupo de fora vem com seu pendrive para programar a mesa digital. Chega aqui, é uma mesa analógica, né? Um modelo antigo. O sonoplastia, equipamentos antiquados, sistema de cortinas e contrapesagem não existe aqui. Mas ainda assim, cara, com a equipe do teatro faz milagre, né? Com os voluntários ligados ao grupo de iniciação, aos grupos de teatro daqui, faz milagre com as condições que tem. Talvez o nosso erro tenha sido isso. Vamos fazer com o que a gente tem, né? Outras cidades falam, não vamos fazer se não tiver boa condição. E infelizmente a maioria delas não teve mais nada, porque não deram boas condições. Eu vi recentemente, fiquei animadíssimo, Ribeirão Preto investiu em 2020, no tempo da pandemia, na restauração completa do Teatro Municipal de Teatro de Arena. Reequiparam completamente, restauraram, modernizaram, otimizaram tudo, né? E aqui a gente não teve essa sorte, né? Mesmo não tendo mostra, mesmo não tendo outros eventos, a gente não viu o teatro ter o devido cuidado. Como o salão do museu da cidade também carece de alguma melhoria na sua estrutura, o próprio prédio da Secretaria de Cultura, né? E tantos outros, os espaços culturais de uma forma geral. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente discute muito entre nós se o que falta é uma mobilização da classe para exigir mais isso. Ativar um pouco mais, a gente fortalecer um pouco mais o Conselho de Cultura, a gente dar um pouco mais de respaldo para o Conselho. Eu não sei onde é que pode ser. Eu acho que talvez o meu maior mérito seja o meu maior defeito. Eu faço com o que tem, com o que dá para fazer. Se tem recurso, vamos fazer um pouco mais elaborado. Se não tem recurso, vamos fazer na condição que a gente tem. Mas a obra nasce. Mas nasce, né? Mas assim, estamos aí. Há 40 anos o teatro raras vezes ficou fechado por um período aí para manutenção sem espetáculo.
né? Esse trabalho que o Américo fez com o grupo de iniciação desde 81, com o Zé participando, cumpriu a sua proposta, que era de fomentar o teatro. Hoje em dia a gente precisa de ir além, né? Porque a cidade cresceu muito e o teatro não cresceu. Então agora a nossa presença na cidade é menor do que era há 15, 20 anos atrás, porque a cidade fica maior e nós não. Nós precisamos crescer profissionalmente, esteticamente e politicamente, por que não, né? Vamos ver. Oxalá tenhamos aí um caminho melhor. Mas o público de Sertãozinho que vocês formaram, que era uma ideia do Américo, né? Formar o público para depois esse público criticar no bom sentido o teatro e fazer com que o teatro melhore, o público tem funcionado. O que não funciona, aí a palavra é minha e não sua, o que não funciona é o poder público, que não reconhece, né? Que dá tanto nome ou mais que o futebol, muito mais nome, e que você faz uma peça como Melodrama de Picadeiros, como Quintal de Cora, como Tempo de Caçar Passarinhos, que são coisas eternas, isso ficará para sempre. É verdade, e assim, o que eu te disse, a questão do público, é que assim, a gente tinha há 20 anos atrás as pessoas disputando ingresso para a mostra de teatro, porque ela é para isso, ingressos baratos e espetáculos de alta qualidade. E esse interesse ficou um pouco menor porque a cidade cresceu muito. E aí tem a própria concorrência com internet, com balada, com rolê, com bar, com outras coisas mais. Distraiu um pouco mais, dispersou um pouco mais. Mas ainda temos bastante gente na cidade que gosta do teatro e participa e acompanha. E eu concordo com você, que acho que não tem continuidade, né? A gente depende muito de pessoas e não de processos. Eu, como administrador, eu fico tinindo porque eu queria processo. Sim. Né? Acho que as coisas funcionam com processo. As pessoas passam. Sim. Eu estou passando e outras pessoas vêm, né? Na iniciação eu tive um momento que eu estava à frente lá junto com o Américo, aí depois veio outra pessoa e outra, cada um na sua importância, né? Vanise, o Melécio, a Fefa, a Maribel, a Rogéria. Vamos falar dela, a Larissa, que agora recentemente a Larissa, né? Manuela, Arthur. A gente vai passando, mas o trabalho continua, porque é um processo. Ele tem continuidade, como a gente quer que o Rabugentes também seja um processo, né? Que ele continue, que ele aconteça. Mas realmente, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de respaldo, de respeito pela gestão pública, né? Com certeza, acho que a gente merecia ser ouvido. Eu uso muito uma frase que tem na peça A Noite dos Gatos São Pardos, do Américo. Eu uso no livro de iniciação e uso em algumas falas minhas, que é a seguinte: a história que permanece é a dos que vivem para contar. Então a gente tem que deixar registrada a nossa história. Sim. Por isso a minha teimosia em escrever o livro, em gravar esses vídeos, em fazer esses espetáculos, porque a gente tem que deixar registrado, porque chega alguém amanhã e vai negar a nossa existência. Você vai negar o que foi feito, né? Peraí, tá aqui, ó, tá documentado. Isso existe, né? Isso ninguém pode dizer que não existiu, porque a gente registrou. E registramos para dizer, olha, venham fazer, porque é possível de ser feito, porque já foi feito. Então que a gente consiga encorajar mais pessoas a virem para cá agora, que 2021 a gente consiga sair bem dessa pandemia e retomar esse processo aí de crescer como pessoa, como grupo, como cidade, como comunidade, que a gente consiga integrar um pouco mais. E aí eu aproveito as suas palavras e assino junto com você. Acho que falta isso, né? A gente tem visto atuações muito pessoais, individuais. Estrelismo. A gente precisa de atuações, de gestões públicas que deem continuidade, que deem aí mais possibilidade das coisas acontecerem. É isso. Beto, eu só posso agradecer. Eu acho que eu não estive à altura, porque teria muito mais coisa para perguntar, para explorá-lo, né? Então, nesse sentido, eu peço até desculpas, né? Porque eu acho que eu não tive. Você mereceria alguém para conversar mais ainda sobre você. Eu só posso agradecer ao Bellini, pedir perdão a ele porque acho que não estive à altura. E eu não falo isso para qualquer um, é a primeira vez que eu falo isso, né? Não tive a altura de explorar toda a sua capacidade, tudo que você faz e representa pela sociedade e dos seus pais. E gostaria de dizê-lo,
Deus quer, o homem pensa, a obra nasce. Por favor, Isadora. Essa é a filha. Uma das, porque ele gosta das 3. Sim. Quer falar alguma coisa, Isa? Não, eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Ele é o meu ídolo. Minha inspiração maior da vida inteira. Acho que é isso. Júlio, eu que agradeço a oportunidade de você, o Jota, de vocês terem esse trabalho, esse espaço, para levar essa mensagem, essa informação para as pessoas. É muito legal, cara. Assim, vocês não estão fazendo qualquer coisa hoje, estão aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mostrar para a cidade, para registrar. Muito obrigado a você, ao Jota. Sucesso para vocês e olha, honradíssimo de estar aqui. Essa cadeira não é todo mundo que senta. E eu fiquei muito honrado de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Super agradável, tá? Ainda mais na companhia da minha filha aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela paciência de todo mundo aí que está acompanhando. Obrigado pelo Jota, a bondade do Jota que inventou tudo isso. Obrigado à Mata do Leão, ao Quarupi e ao Bode que está de férias. Eu nunca vi umas férias tão grandes. Abraço a todos.